O mistério ficou maior. Os caçadores cósmicos entraram de vez na história e Jon Stewart parece esconder um potencial que nem ele conhece ainda. O segundo episódio de Lanternas trouxe algumas respostas, mas abriu ainda mais perguntas. E para fazer o nosso raio-x desse episódio, eu recebi o Kainan Medeiros, do Team Comics, para a gente analisar as pistas, discutir as revelações e tentar entender para onde essa história está levando Hal Jordan e Jon Stewart. Começa agora mais um Raio-X Manteiga. Convidado devidamente apresentado aí no início, eu tenho o prazer de receber hoje o Kainan aqui, Kainan Medeiros, de uma forma mais... como eu posso dizer, rebuscada, mas ele é o capitão do Team Comics, cara. Kainan, é um prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo, meu querido. Ô, meu querido, pra mim que é uma honra, que é falar, cara, já é uma honra ser teu amigo, assim, e estar presente no teu podcast, pô, sem palavras, você é um cara titânico aí do mundo geek, do mundo nerd, da cultura pop aí, você é louco, pra mim, sem palavras, tá aqui. O prazer é todo meu, cara. Faz tempo que eu queria gravar algo contigo e eu acho que esse é o melhor momento, né? A gente tá falando aí de lanternas e, obviamente, você tá convidado para voltar aqui várias vezes. Você é um dos maiores decenautas. Durante muito tempo eu fui um grande decenauta nessa internet. Correndo sozinho e defendendo muito a DC e suas cagadas. Mas hoje a gente tá com um universo diferente, com um reboot, né, definitivo. E, cara, eu tô montando nesse podcast, gente, praticamente a minha Liga da Justiça dos Sonhos. Porque eu já trouxe o Rino, eu trouxe o Kainan. Os próximos convidados, vocês não têm noção. Eu tô montando a Liga da Justiça. E, Kainan, por favor, vamos mostrar nossos anéis aqui, porque estamos muito, mas muito mesmo alinhados. Esse anel aqui não é meu, tá? Esse anel aqui eu roubei da Alice Aquino. Um beijo pra Alice, minha amiga que esteve lá em Los Angeles e ganhou o anel. Kainan, como é que tá esse coração aí pra falar de lanternas, cara? Eu acho que você, assim como eu, é uma pessoa que já estava esperando essa série há muito tempo. Você está gostando? Vamos falar hoje do segundo episódio, mas antes, uma pequena introdução. O que você está achando da série até aqui? Pô, o coração tá quentinho, cara, é muito satisfatório ver todo mundo que bateu nessa série na internet tá tendo a língua queimada agora, porque assim, a série sofreu muito hate no início. No primeiro trailer, assim, nossa, o que falaram mal. Segundo trailer, tá vendo? Entendeu? Essa é a DC que eu conheço. De novo, Lanterna sendo mal cuidada. Eu falei, não, calma, galera. Calma, eu Lindelof, eu confio. Vai dar bom. Padrão HBO, vai ser legal. Vamos ter calma. E assim, o primeiro episódio, mano, ele quebrou a internet no sentido de ótimas reações. O segundo episódio também, mais uma vez, muito bem. E eu comentei isso com o pessoal, eu acho que a série tem um potencial enorme de crescer com o boca a boca, porque ela é a série principal da HBO nesse momento, né? Ela tá substituindo House of the Dragon no horário nobre da HBO. Então, assim, o poder de expansão dessa série, tanto para DC, tanto quanto pro personagem em si, é enorme. Então, estou extremamente satisfeito e feliz de ver que as coisas estão caminhando bem e não tenho dúvida que o final vai ser ótimo. Você falou desse primeiro hate, né, que a série sofreu lá no início, e eu desbloqueei uma memória que estava guardada aqui. Cara, nós vimos juntos o primeiro trailer de Lanternas no Upfront da HBO Max o ano passado. A gente estava junto. Você lembra que não teve nada do anel, não teve nada de verde, e a gente ficou acho que uns 2, 3 meses sem poder comentar direito, porque a HBO segurou o trailer. Você lembra disso? Lembro. A gente tinha até a piada com o Lanterna Verde, acho que do Lanterna Verde que era porco, esquilo, etc. E a gente louco pra comentar isso na internet não podia, porque era informação secreta, né? Foi, a gente assistiu com muita exclusividade, assim, no Upfront, e eu lembro que a gente virou um pro outro, meio emocionados, assim, falando, cara, tá muito legal e tudo. E acho que um dos maiores acertos dessa série é, sem sombra de dúvidas, a escalação pro Jon Stewart, né? Eu tenho falado do Aaron aqui já desde o episódio anterior, e eu queria começar o episódio em si, o episódio 2. Episódio 2, gente, o Rino veio aqui na semana passada, ele tinha falado que ele achava
que todos os episódios iam ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu até comentei, eu falei, não, Rino, eu acho que a HBO esconde um pouco e ela só solta depois o episódio definitivo, né? Tanto que o primeiro episódio chama Piloto, que é uma referência ao Hal Jordan, que é um ex-piloto da Força Aérea, e esse segundo episódio, ele chama Trust Fall, tá? Aqui numa tradução mais literal, queda de confiança. E eu acho que é muito bacana a gente começar falando do Jon Stewart nesse primeiro tópico aqui, né, Kainan? Porque o Jon Stewart, logo no início, ele demonstra uma habilidade que vai permanecer com ele o episódio inteiro e vai trazer uma grande dúvida pro Hal Jordan e quem tá ao redor, de tipo, como que esse cara conseguiu manter esse passarinho o tempo todo, do início ao fim do episódio, sem um anel, né? Exato. Tanto que quando ele cria o passarinho, o Hal Jordan até fala assim, vai lá buscar o meu uniforme, vai buscar a bateria da lanterna e aproveita aí o seu desafio como aprendiz, Júnior, né, que ele chama ele de Júnior. Ô Júnior, você tem que deixar esse pássaro que você criou intacto até você voltar. Se você parar de se concentrar, ele vai embora. E cara, essa é a grande virada do Jon Stewart no episódio. Será, Kainan, que a gente tá vendo um Jon Stewart muito poderoso, talvez mais até que o Hal Jordan, porque o Sinestro fala isso no final, né? Falou, e aí, os caçadores cósmicos são a segunda maior ameaça dos Lanternas. Pra você, no caso, né, Hal Jordan? Me fala de Jon Stewart, querendo dizer que o Jon é a principal ameaça nesse momento? Ou o próprio Sinestro? O que você achou disso? Porque claramente o Jon Stewart é um personagem muito importante. Ele é o grande protagonista de Lanternas, né? Ah, sim, até o próprio James Gunn falou que o Jon Stewart vai ser o Lanterna Verde, né, de futuros projetos, então ele não quer citar nominalmente, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai ter uma liga, e nessa liga vai ter o Jon Stewart. E, cara, eu ficava o episódio todo falando com a minha namorada, tipo, cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Porque, tipo, era absurdo que eu falei, mano, ele conseguia manter a concentração e manter o pássaro perto dele, e era até legal, porque, por exemplo, no momento, ali eu achei foda, no momento que ele foi pegar a lanterna, na dimensão de bolso, o passarinho entrou, né? Tipo, porque o John, ele tava com medo de pôr o braço. E o passarinho entrou pra, tipo, não, pode colocar a mão aqui, que você vai achar a lanterna, e conseguiu pegar a lanterna, e foi isso. E ele viajou, voltou, ele foi sequestrado, e o passarinho continuou com ele. Então, assim, nem sob tortura, ele perdeu a concentração dele para perder o seu construto. Então você mostra que é um cara extremamente aplicado. Ele era um fuzileiro naval, então é um cara de exército. Ele é um cara aplicado assim, no nível excelente, concentração absurda e chamou atenção. Ele tá sem o anel. Então, assim, eu acho que já no momento que ele foi sequestrado já era pra ele ter perdido o construto. E nem quando ele tava na van, ele perdeu. Aí no retorno tem uma frase muito interessante do Hal. Ah, o que que esse pássaro representa para você? Aí ele, é só um pássaro, não sei o quê. Não, mas você não perdeu a concentração dele, né? Você podia ter conjurado qualquer coisa. Conjurou um pássaro. Aí fora que ele, né, destruiu o pássaro. Então, acho que tem alguma relação com o passado dele. Isso deve ser mostrado no episódio seguinte. Mas muito interessante ver o quanto ele é um cara aplicado. Eu acho que isso já mostra o quanto ele se sente predestinado a ser o Lanterna. E é legal essa conjectura que o Sinestro fez, dizendo que o John pode ser a maior ameaça para ele. Porque é isso, né? O Hal, depois de 40 anos sendo Lanterna, eu acho que ele não tem mais essa identidade. Tipo, sem ser o Lanterna, ele não é nada. Então, eu acho que ele teme perder o cargo dele pro John. E o John tá pedindo passagem. Então, é muito legal ver essa dinâmica meio que explosiva entre os dois. Porque o Hal sabe que tem que treinar o John. Ele não quer. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que isso está além dele, é algo acima dele e ele não tem o que fazer. E o John tá lá, pedindo passagem. Então é muito interessante ver essa dinâmica. E, cara, assim, é bizarro como Aaron é a cara do Jon Stewart. A gente fala que é o Jon Stewart definitivo, né? Cara, assim, é ele em pessoa, assim, bizarro, bizarro. Acertaram muito nesse cast. E eu só quero ver, a partir do próximo episódio, como que vai ser desenvolvido a questão da infância e juventude dele, né? Nessa questão de predestinação.
Porque o que dá a entender no trailer é que desde bebê ele já tá predestinado a chegar nesse cargo. Então eu só quero ver como vai ser isso. Mas até então eu tô assim, plenamente satisfeito com o que a gente tá vendo do Jon Stewart. Puxando isso que o Kainan falou, o Jon Stewart já está definido dentro da série que ele não foi escolhido pelo Anel, ele foi escolhido pelos próprios Guardiões, que são assim a entidade cósmica que criou a Tropa dos Lanternas Verdes, responsável pela tropa, né, em si. Então, os Guardiões escolheram pessoalmente o Jon Stewart, tanto que no próximo episódio a gente vai ver uma guardiã, que é membro fundadora, né, dos Guardiões, veio para a Terra na forma física e vai ter esse tete-a-tete com o Jon Stewart. Lembrando também que esse episódio inteiro não teve nenhum salto temporal. O episódio inteiro se passa em 2016, diferente do que a gente viu no episódio passado, né, que a gente teve 3 décadas ali, né? 4 décadas mencionadas, porque fala que 10 anos antes de 96, o Hal se tornou Lanterna Verde. Em 96 a gente vê o Jon pequeno, 2016 é essa época que a gente tá vendo, e 2026 é o futuro, flash forward, quando a gente vê o Hal Jordan aparentemente morto. Então, é muito legal esse contexto que o Kainan trouxe, né, da gente tá vendo isso mesmo do Jon Stewart ser um cara totalmente compenetrado, um cara super dedicado ao que faz, e talvez esse seja o grande trunfo dele do porquê ele vai se tornar um Lanterna Verde. Lembrando que, isso é uma informação muito legal para você continuar aqui no episódio até o final, o Kainan esteve ao lado do Aaron, né? Ele conheceu o Jon Stewart do novo universo da DC em carne e osso, cara. Então, assim, daqui a pouco ele vai contar esse relato pra nós aqui, tá? Aproveitando, vamos falar dos Caçadores Cósmicos, que eles têm nesse episódio uma apresentação muito interessante, né? O Jon Stewart, ele é sequestrado, e aí tem um cara que faz... eu até vou pegar o nome do ator aqui, que é um ator bem conhecido, deixa eu só abaixar aqui, que é o Paul Ben-Victor. Ele dá a vida ao Anton, que aparentemente é um líder de um grupo alienígena. Coisa que a gente já percebe ali na cena da rua, né, Kainan? Os caras correndo atrás do Jon Stewart. Falei, mano, só pode ser alienígena, né? Vamos só comentar um pouco dessa cena. Que cena incrível, né, cara? Ele conseguiu ali dar um pau nos caras dentro da van. Uma sequência toda, assim, tanto a cena da van, porque ele foi pego desprevenido, né, na saída da mansão do Hal. E eu achei muito legal também a mansão do Hal, porque o Hal mora numa puta mansão e o John, você não tem um móvel? Ele, eu tenho uma cama. Porque é isso, o Hal não vive, ele só vive pro trabalho. Então, tipo, visivelmente ele não tem vida sem ser o Lanterna Verde. Mas enfim, ele foi pego desprevenido, colocaram ele na van e ali uma sequência de luta muito boa. Assim, mano, eu fiquei apaixonado pela sequência quando ele sai da van. E a cena de perseguição, assim, uma parada meio que plano sequência dele fugindo dos carros e os caras perseguindo ele. E visivelmente os caras eram alienígenas, porque os caras estavam muito mais rápido que ele. E, tipo, foi legal que a minha namorada veio e falou assim, por que que ele não correu pra fora da pista, pro campo ali? Eu falei, não, ele tava perseguindo o pássaro. Aí ela, mas ele podia ser atropelado, ele foi capturado de novo. Eu falei, então, mas o que importa é a tarefa dele, levar o pássaro pra casa. Então, pra você ver como o cara é aplicado. Deram uma tarefa pra ele, ele vai executar essa tarefa, nem que isso custe a vida dele, quase custou. Então, essa cena do Jon Stewart, assim, mano, várias camadas. Foda. Vamos, eu acho que esse episódio serve pra gente ter uma grande reflexão. Eu gostaria de ter o foco nas coisas como o Jon Stewart tem no passarinho que ele criou, né? Se a gente tivesse esse foco o tempo todo, a gente conseguiria coisas incríveis. Então, Jon Stewart aí ensinando a gente. Quando ele é sequestrado, eu tinha falado do Ethan, né, que é o grande líder ali desse grupo, que a gente descobre que é um grupo alienígena que sofreu um massacre. A gente tá falando de um genocídio, né? E esse genocídio desse povo foi feito por um caçador cósmico. E trazendo um pouco de contexto, Kainan, os caçadores cósmicos, para quem não sabe, veio dos quadrinhos também. Eles foram criados pelos Guardiões. Sim. E deu tudo errado, porque fazendo um paralelo com House of the Dragon, eles são tipo a patrulha
da cidade, tá ligado? Eles batem todo mundo de qualquer jeito, causam o caos. E não era isso que os Guardiões queriam, né? Porque os caras, eles usavam muita violência. Então, eles são apresentados aqui como possíveis grandes inimigos. Um deles, na verdade, um caçador cósmico, tá aqui na Terra, e ele tá aqui na Terra, tá lá em Nebraska, ali, nossa, qual o nome da cidade mesmo? Já esqueci, cara. Rushville, ele tá lá em Rushville, inclusive, foi muito legal que a gente veio, agora eu tô devagando, vamos falar dessa parte, eu queria que você comentasse, Kainan. Vamos comentar dos caçadores, tá? O que você achou dessa pequena introdução? E vamos falar mais um pouco de Coast City, que é a cidade do Hal Jordan, dos quadrinhos e tudo, e a gente viu um pouco dela nesse episódio também. Primeiro vamos falar dos caçadores cósmicos. O que você achou dessa pequena introdução? Cara, a gente viu os trailers, teorizou se eles iam aparecer de fato e como iriam aparecer, né? Tiveram essa adição aí de na mídia da série poder se transfigurar, poder assumir a forma de qualquer pessoa, uma coisa que não tinha no quadrinho, né? E eu comparo eles como, por exemplo, os Deviantes e os Eternos. Tipo, criaram os Deviantes primeiro, meio que deu errado, aí criaram os Eternos. Então é isso, criaram os Caçadores Cósmicos, aí deu errado, os Guardiões criaram os Lanternas, e enfim. Eu acho muito legal introduzirem ele agora no segundo, porque uma coisa que a galera reclamou no primeiro, tipo, tem pouca coisa da mitologia dos Lanternas. Então, assim, pra quem reclamou disso no primeiro, não tem como reclamar no segundo. Principalmente diante disso, principalmente também diante do Anton, ele citando o genocídio, porque você já pode correlacionar com outro grande personagem dos quadrinhos, né? Que a gente não sabe se é ele ou não. A galera tá teorizando que ele deve ser o Atrocitus. Atrocitus, então, assim, pra quem não sabe, o Atrocitus é o líder dos Lanternas Vermelhos, né? Seria muito foda se ele aparecesse assim no final. Inclusive, você acha que ele casa. Você acha que seria um bom cast pro Atrocitus? Cara, eu acho que sim. Inclusive o Rino comentou isso no episódio anterior. Ele falou uma coisa que é muito legal, que Lanternas, né, que é o nome da série, pode ser qualquer lanterna. Então, assim, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser os outros, branco, rosa e tal, qualquer cor, azul. Então, isso é bem legal, né? Então, acho que, assim, trazer personagens diferentes... Já que James Gunn gosta tanto de adaptar coisas diferentes, por que não? Eu tô vendo, porque assim, o que ele tá tô fazendo de memes com James Gunn, tipo, Marvel anunciando elenco do X-Men, James Gunn indo anunciar o filme do Homem-Pipa, filme do Homem-Cueca. A internet tá foda. E esse lance da entrada do Ethan e tal, pô, cara, aquele momento que eles jogam um dispositivo na cabeça do John pra mostrar como é que foi o massacre no planeta deles, e o John começa a chorar. Você reparou essa cena? Não, então, tipo, gostei muito da cena, eu só acho que faltou uma coisinha, faltou a gente ter acesso a essa memória, a gente ver o que o John estava vendo. Porque eu acho que ali a gente ia ser tão impactado quanto. Óbvio que a gente não ia chorar. Mas ia ter um vislumbre, até pra ter uma noção da dimensão do poder destrutivo, né, dos caçadores cósmicos. Tipo, porque às vezes o que é falado e não é mostrado, meio que você não consegue ilustrar bem. Mas assim, a gente consegue ter noção. Talvez o grande público que não conhece nos quadrinhos, não. Mas foi uma boa cena. Podia ter sido excelente, mas foi uma boa cena. Eu gostei bastante também. Eu acho que essa introdução foi perfeita. Obviamente, a gente já tinha a noção de que os Caçadores Cósmicos estariam desde o trailer final, né? A gente já tinha teorizado e já havia algumas confirmações com relação a isso. Dito isso, eu quero só aproveitar esse momento aqui, que deve estar mais ou menos no meio do podcast, e dizer pra você que, se você não se inscrevendo no canal, se inscreve, tá? Deixa um like, que ajuda bastante a gente, cara, a continuar esse projeto e tudo, a trazer os convidados, e também o YouTube entrega pra mais pessoas. Então, faça isso agora, não esquece. Lembrando que aqui na descrição tem vários links aí também para você adquirir produtos, fazer assinaturas, coisas que ajudam bastante a manter a saúde financeira do canal. Você me ajuda também a depois eu pagar uma pizza pro Kainan, tá bom? Você que já sabe como é que funciona a cultura da pizza nesse canal. Então,
Dito isso, voltando pro episódio, a gente tem essa introdução que mostra, essa introdução dos caçadores cósmicos, Kainan, demonstram pra nós, então, que foram eles que estavam envolvidos naquele massacre que acontece em Rushville no primeiro episódio, né? Eles falam que eles foram pra cima lá do caçador, tecnicamente o caçador, e aí eles foram descobertos e deu merda, e a gente vê o Hal com os corpos dos alienígenas. Mano, olha, eu adorei isso. E eu ficava... Que cena boa, cara. Cara, a Mariana tava do meu lado e eu falava assim pra... Que loucura o Hal Jordan, mano, pegando o corpo dos alienígenas no necrotério, passando... A sacada do detector de metais foi algo incrível. Vamos comentar essa cena também, que ali mais... Um Hal Jordan também cômico ao mesmo tempo, né? E mostrando que ele tinha jurisdição, sim, ali naquele momento. Não, desde o primeiro episódio eu já fiquei, tipo, besta como o Hal do Kyle Chandler, ele é um pouco sádico, cômico e tal, mas ao mesmo tempo ele é um cara tão experiente que você não tem como questionar a experiência desse cara. Então tudo que ele traz de suposição tem fundamento, mesmo que ele não argumente, ele sabe o que ele tá falando. Então, assim, aquela cena, mano, muito boa. A hora que ele achei ele fala assim pra ele: Você tem 30 segundos da minha atenção. Eu preciso de 40. Eu falei, mano, que cara foda, mano, que cara debochado, mano, que cara bom. Bom, que cara bom. Aí ele saiu, pegou os corpos. Ele colocou um cinto de segurança num corpo, mano. Não tem noção disso, viu? O cara é maluco, mano. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Ele foi uma sacada genial ele passar com os corpos no detector de metais. Ele descobriu a tecnologia e ali, tipo, ele percebeu, ele já sabia que algo estava errado ali, né? E aí ele teve certeza e, enfim, levou aquela sequência da fazenda que talvez seja o ponto mais, não vou dizer o ponto mais intrigante do episódio, mas um dos mais. Sim. Você acha... Vamos confabular aqui agora. Obviamente tem um caçador escondido e ele tá disfarçado de humano. Se você fosse hoje dar um palpite, você acha que esse humano, esse caçador vai ser alguém que já foi apresentado pra gente, talvez ir no óbvio, ou você acha que vai ser uma pessoa que tá pra chegar ainda? Porque, por exemplo, o Macon, ele fala ali, né, antes do Hal Jordan tomar o tiro de aviso da fazenda, ele fala que existe um financiador colocando essa tecnologia alienígena, estando por trás ali da fazenda, né? O Macon dá a entender de que, né, não é ele. Quem você cravaria nesse momento? É alguém ali do núcleo já apresentado ou ainda vai aparecer? Se fosse alguém do núcleo, eu chutaria alguém que ninguém desconfiaria, alguém que jamais olharia e falaria, nossa, essa pessoa não vai ser um alienígena. Então, eu chutaria que é a criança, porque ninguém vai imaginar que a criança seria um alienígena. Só que na minha opinião, seria melhor se fosse alguém que ainda não nos foi apresentado. Justamente para pegar todo mundo absolutamente surpresa. E aí, se for alguém que não foi apresentado, não tem como fazer uma projeção. Mas se fosse chutar alguém que já apareceu, eu chutaria a criança, porque o Macon eu acho muito previsível. O Macon e a esposa e a xerife eu acho muito previsível. Eu vi uma galera falando assim, pode ser o filho do Macon. Pode ser, mas sei lá. Ele já foi advogado do Hal, foi buscar o Hal na cadeia, então, não sei, me parece alguém que se expõe demais pra um alienígena tão importante assim, sabe? Então, a não ser que seja um personagem random que apareceu, a gente não se tocou, né? Eu não creio que não seria ninguém a não ser a criança. E agora, sei lá, se os caras realmente quiserem investir num mistério, vai ser alguém que ainda não apareceu. Mas o grande mistério mesmo é quem tá financiando o Macon. Eu vi muita gente levantar algumas possibilidades de tipo, será que é o Lex Luthor? Será que ele tá fingindo e é ele mesmo que tem as tecnologias? Que não sei o quê. Então, enfim, não tem outro jeito, né? Vamos ter que assistir e tal. Mas eu achei a parada do Lex Luthor interessante. Só teria que ver uma questão temporal, né? Tipo, se nessa época o Luthor conseguiria fornecer uma tecnologia alienígena de ponta, né? É que
Eu preciso relembrar a linha temporal, me ajuda. A linha temporal do filme do Superman, a gente já tá em 2026, né? Lá. Exato. O filme é de 2025, então no início do filme fala que o Kal-El se revelou como Superman faz 1 ano ou 2 anos? É nessa faixa, de 1 a 2 anos. É um período bem curto. Tá, então vamos entender que em 2016, por exemplo, Kal-El ainda era Clark Kent e estava no Kansas vivendo em Smallville, certo? Sim. Então, não era um alienígena revelado. Já tinha poderes e tudo, mas era um jovem. Então, tecnicamente, pro Lex se envolver... Porque aí você já tira uma coisa que é meio cânone, né? Que o Lex ele começa a se interessar muito por isso, por conta da obsessão dele com o Superman. Não acho que, tipo, aconteceu um grande evento antes. A gente tem um porém aí, que eu acho que é o grande X da trama. Que pensando no Lindelof, né, como um cara que gosta disso, o Hal cita que provavelmente o Abensur veio pra Terra atrás desse caçador, ou veio junto com esse caçador, alguma coisa do tipo. E talvez esse caçador matou o Abensur. Entendeu? É a grande possibilidade. Então, talvez esses eventos estejam muito fechados em algo que poucas pessoas sabem. Tem uma frase que ficou no ar e a gente pode especular um pouco no primeiro episódio. A gente tem uma personagem que pode ser uma personagem muito interessante aí, que tem algo a nos revelar. O nome dela é a xerife, né? A xerife Carrie. Que, se você for no IMDb de Lanterns, você vai ver que o sobrenome dela é Kane. Carrie Kane. Pra quem não sabe, o sobrenome de solteira da mãe do Bruce Wayne, Martha Wayne, é Kane. Sim. Martha Kane. Então... Dinho, você tá supondo que ela tem alguma coisa a ver com Batman? Tô supondo sim. Porque nesse episódio ela fala que ela veio de Gotham. Ela não é ali de Rushville, ela é de Gotham. E ela diz também, no primeiro episódio, quando ela encontra o Hal, que o Hal vai falar assim, isso aqui é a minha jurisdição, porque ele é um policial intergaláctico, né? É um policial espacial. Então, se é alienígena, ele tem jurisdição. Aí ela, de novo esse negócio de jurisdição? Por que de novo? Sendo que é a primeira vez que ela tá trombando o Hal. Exato. Entendeu? Então, assim, será que tem alguma coisa que envolveu também o morcego? Né? O Batman deve estar envolvido. O que você achou disso, Kainan? E no primeiro episódio, até separei aqui, tem um momento que o Jon Stewart está passando, isso em 2016, na frente de um mall ali, né? Um shoppingzinho, e a gente vê uma propaganda da Janus Cosmetics, que para quem não sabe é a marca do Máscara Negra, né? Que é um vilão do Batman também, do Ronan Sionis, né? Do Ronan Sionis. Então, o que você tá achando disso, Kainan? James Gunn tá deixando a gente sonhar, cara? O morcegão vem daí? E também no primeiro episódio tem a hora que ela tá no telefone. Eu não lembro agora se é o momento que o Hal já está preso. Eu acho que é o momento que o John vai até a delegacia pra procurar o Hal. Enfim, a Sheriff tá no telefone e ela fala: comissário, tá bom, manda um beijo pra Bárbara. Então fica implícito que é o comissário Gordon e a Bárbara Gordon. Então a partir dali, tipo, será que ela realmente é de Gotham? E a galera já tava tipo, meu Deus, será que ela é parente da Batwoman, que também tem o sobrenome Kane, né? Kate Kane. Então, enfim, acho que tem esse parentesco sim. Não deve ter pessoas, muita gente com o sobrenome Kane em Gotham, até porque o sobrenome Kane é de uma das famílias fundadoras. Então, enfim, tem relação aí. Então, eu acho que a gente ainda vai ter mais exploração em relação a Gotham nos próximos episódios. Achei muito legal essa confirmação dela citar Gotham nominalmente. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rir, gargalhando assim. Aí minha namorada veio e falou assim: o que significa? É uma piada? Eu falei: não, é só uma confirmação de algo que a gente supôs no primeiro episódio. E eu gosto disso, tipo, vão nos alimentando com pistas, sequencialmente, episódios, e a gente vai chegando à conclusão. Mais uma vez, é o Lindelof, né? Então, ele gosta dessas coisas. E botando uma pistinha aqui, outra ali, a gente tem que estar atento a tudo. Porque é isso que você falou, igual na parada do Máscara Negra. Às vezes é um easter egg ali, quase ninguém reparou, mas tá ali. Então ele vai colocando
pistas desde sempre. E, cabe a gente saber visualizá-las ou não. Isso é legal também da gente deixar bem claro para nossa audiência que Lanternas faz parte do DCU, né, do novo, né, no universo cinematográfico da DC Comics, tá? Para quem tá chegando nesse episódio, então, sim, esses personagens, eles estão todos conectados, né? Superman, Supergirl, os dois filmes, a série do Pacificador também, fora outras coisas da DC, como Command Creators também, né, que também tem a ver e tudo. Então, assim, é algo que todo mundo tá nesse mesmo universo, tá? Então, esses easter eggs que eu e o Kainan acabamos de comentar aqui, talvez não sejam simples easter eggs, mas sejam pistas, né? Pro futuro, né? Do que a gente vai ver, principalmente no momento, né? É o que o Kainan falou. A Marvel acabou de anunciar um novo elenco de X-Men e a gente que é decenalta doido tá aqui. Cadê o Batman, mano? Cadê a Mulher Maravilha? Anuncia logo quem que é a Trindade, né? Que é a forma mais importante ali da DC que a gente tá aguardando. Então, acho que seria um bom momento para fazer essa ponte com o Batman. Por último, mais ou menos importante para a gente fechar aqui esse episódio maravilhoso com a participação do Kainan, vamos falar de um personagem que apareceu no final. E eu queria, Kainan, que você trouxesse um pouco da sua expertise dos quadrinhos para explicar pra gente, né? Explicar pra quem está nos assistindo. Obviamente eu sei quem que é, mas vamos falar de Sinestro, cara, que é um dos vilões mais icônicos da DC e apareceu lá no final do episódio com o Hal Jordan indo visitá-lo na prisão. Hal Jordan provavelmente o botou na prisão, mas Sim. a Carrie, a xerife, ela fala... Quando ele ficou um tempo lá no hospital, quem que é Sinestro? Como que você sabe esse nome? Ué, você tava aí sonhando, falando dele o tempo todo? Sinestro ainda tá na mente de Hal Jordan, por quê? O que você achou disso, Kainan? E explica pra nós quem que é o Sinestro. Não, cara, assim, eu até comentei com a minha namorada que perdão, o Hal, ele pega o anel, recarrega na bateria, e eu virei e falei assim, pô, é muito legal ouvir o juramento, né? Mas, pô, a gente podia escutar o juramento pela primeira vez quando ele estivesse em batalha, ou, né, ou sei lá. E ainda virei e falei assim, nem pro Cineca aparecer aí, meu. E aí eu reclamando, aí o episódio andou mais um pouco, e já tinham citado ele, né, a xerife, e já tinha sido legal de escutar ele, então eu pensei, ele vai aparecer, né, vai ter treta. E aí ficou meio morno, o John voltou, aí contou, né, dos catadores, etc. Aí ele carregou o anel. Aí do nada ele veste o uniforme. Eu falei, eita. Aí já fui pra minha namorada e falei, eita, ele vestiu o uniforme. Aí do nada ele pega e voa e vai lá pra Oa. Eu falei, foda. Aí ele vai atrás. Eu falei, não, ele tá indo atrás do Sinestro. Aí ele chega, mano. Assim, o Sinestro, ele e o Sinestro, sei lá, 90 segundos? Não sei, foi no máximo isso. Cara, você percebe ali, tipo, a tensão no ar, sabe? Tipo, visivelmente está na cara do Hal que ele sabe que o Sinestro está preso, mas tá na cara dele que ele não descansa enquanto o cara ainda estiver vivo. Então, tipo, visivelmente ele ainda está alerta pela simples presença, só pelo fato do Sinestro existir. E o Sinestro sabe que ele é uma grande ameaça ainda, tanto que, tipo, é como se ele soubesse que o Hal iria até ele. E o Sinestro, assim, é um dos maiores vilões aí que nós temos, né, na mitologia das Lanternas. Inclusive, se eu não me engano, foi com ele a melhor cena pós-crédito da história, naquele filme horroroso do Ryan Reynolds, que não levou absolutamente porra nenhuma, mas ele, né, usando o anel ali, na cena pós-crédito, virando lanterna amarelo, cara, bizarro, assim, cena maravilhosa. E pra quem não sabe, o Sinestro é aí o grande vilão do nosso mano Hal Jordan. E tem animações incríveis também para vocês assistirem. Ele sendo aí o grande rival ali, né? Como o Lanterna Amarelo. Cara, assim, é um background de um personagem muito interessante. Dá muito trabalho para Hal Jordan. E eu tô muito curioso para ver, porque é um baita. Eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas é um baita do ator. Então eu espero que a gente tenha um flashback para ver minimamente uma batalha entre os dois, ou ver como o Sinestro foi preso. Porque é isso, é um personagem que merece esse background pra gente, sabe? Esse gostinho. Porque tudo que envolve os dois nos quadrinhos é tão épico.
que, como você mesmo disse em Offscreen, o Hal Jordan, por mais que eu tenha mais familiaridade com o Jon Stewart por causa das animações, indiscutivelmente nos quadrinhos você vê uma relevância um pouco maior do Hal. Então, automaticamente, o vilão dele vai ser mais importante do que os outros, né? Então, enfim, essa dupla Hal Jordan e Sinestro são, acho que, o carro-chefe de tudo que envolve a mitologia dos Lanternas. Então, ver isso, nem que seja só por 90 segundos, já me deixou extremamente satisfeito. Eu até falei com minha namorada, falei, pô, eu tava meio morto nesse final, mas já levantei de novo, já acordei. Cara, é muito legal mesmo. Eu também vibrei quando eu vi esse Sinestro. Eu comentei também com a Mariana, né, minha noiva, eu falei. É muito legal a gente ver algo que a gente acompanha há tanto tempo, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, e ver os caras em tela e tal. O Kainan falou do ator. O ator é o Ulrich Thomsen, ele que faz Perfeito, o perfeito. Sinestro. É um Sinestro mais velho, obviamente, e pra quem não sabe, né, só uma informação complementar dentro do que o Kainan falou. O Sinestro foi o grande mentor do Lanterna Verde, do Hal Jordan, né? Que logo quando o Hal Jordan começou ali, foi o Sinestro que treinou ele junto com o Kilowog e tal. Então, o Sinestro tem é uma figura muito importante. Como o Kainan mencionou, foi um Lanterna Verde. Depois ele é corrompido pelo Anel Amarelo e se torna um dos maiores vilões do panteão da DC Comics, né? Então, assim, a gente tem um episódio muito interessante, cheio de camadas. Tem mais coisas escondidas que a gente não vai comentar aqui e tal, mas fica de olho aí nos próximos episódios que eu posso voltar a falar sobre isso. Fica de olho nas redes sociais também, que tem algumas coisas que eu posso falar por lá. Mas é um episódio que se passa totalmente no ano de 2016, ainda com, né, o Hal e o Jon investigando ali o que aconteceu definitivamente em Rushville. Expectativas aí pro próximo episódio em cima de Jon Stewart. Kainan, você acha que o episódio inteiro vai ser sobre isso ou você acha que eles vão amarrar mais algumas coisinhas ali? Não, eu acho que vai amarrar mais algumas coisinhas assim. Eu acho que o trabalho do trailer é nos enganar, sabe? E o trailer inteiro do próximo episódio foi sobre o Jon Stewart. Então, assim, eu acho que a gente deve ter bastante tempo de tela para falar da infância e da juventude dele, de como ele foi predestinado a ser Lanterna Verde, mas eu acho que vai ter mais coisas sendo amarradas, porque o Hal toma um tiro, né? E ele não vai deixar isso barato. Tem uma coisa que a gente percebeu no Hal é que ele não deixa as coisas baratas. E não foi à toa ele tendo que conversar com o Sinistro. Então, deve ter desdobramentos em relação a isso. Deve ter uma Guardiã aparecendo já no próximo episódio, se não me engano. Então, a gente deve ter vislumbre de como, do porquê Guardiões escolheram o John. A gente deve ter vislumbres do porquê, como que o Sinestro foi preso. Então, assim, eu tô muito ansioso pro terceiro episódio. E, enfim, eu acho que deve ser o melhor dos três até então. Eita, lembrando que Kainan, assim como eu também, não recebemos de forma antecipada os episódios, então a gente tá assistindo com vocês no domingo também, né? Quando a gente recebe essas coisas, a gente fala, né? Porque se a gente já assistiu, também a gente não vai ficar mentindo, né? Então, vai ser sobre isso. Não, é óbvio, tipo, se a gente já viu, a gente já sabe. Mas no caso, a gente tá no escuro aqui, os dois. Kainan, você teve uma experiência muito boa recentemente, né? Acho que foi uma experiência maravilhosa pra você. A gente acompanhou isso nos seus stories. E quem te conhece de perto sabe o quanto foi bacana isso pra tua carreira e você como pessoa. Você teve em Los Angeles pro lançamento da série, né? A convite da HBO Max. E eu queria que você contasse essa experiência, porque você viu o episódio piloto lá em Los Angeles e também você conheceu parte do elenco e dos produtores, dos criadores da série. Conta pra nós como é que foi essa experiência, cara. Foi algo assim surreal. Foi tranquilamente o melhor dia na minha carreira aí como jornalista, criador de conteúdo, porque acho que é uma realização profissional muito especial, sabe? Tipo, não foi uma produção aleatória, foi uma produção da DC. E sobre o Lanterna, em questão de Jon Stewart também, então muito representativo para mim. E é isso, assim, era para ter rolado algo para mim em relação a uma outra premiere, para ter em Pinguim, também na produção da DC. No fim não aconteceu, então naquela época eu fiquei com esse sentimento de, puxa, né, de tristeza e felizmente deu certo em Lanternas. Cara, assim, foi incrível, foi surreal, foi tudo maravilhoso, ter a chance de ir pro letreiro de Hollywood, conhecer outros criadores. Eu conheci um criador de conteúdo do México, que ele falou assim pra mim, eu tenho o maior canal do México sobre Lanterna Verde. Aí eu fui ver o canal do cara, 200 mil inscritos, eu falei, você tem o maior canal do mundo de Lanterna Verde. Nenhuma outra pessoa tem um canal do Lanterna Verde, irmão. Tá de brincadeira. Aí o mexicano deu risada.
Mas é muito legal ver, tipo, a cultura do quadrinho ainda vive, sabe? Tipo, obviamente, tinham pessoas que estavam lá, né, pelo entretenimento, no sentido, tipo, mais uma série, legal, né, atores, etc. Mas, tipo, tinham pessoas que estavam ali puramente respirando e vivendo pelo quadrinho, então foi legal conversar com um americano, com um mexicano, com um colombiano, com um espanhol, sobre quadrinhos, sobre DC, e uma coisa que eu achei interessante, muita gente de Pacificador estava lá passando pelo tapete também. O que me leva a crer que alguém de pacificador possa aparecer. Entendeu? Eu falei, isso aqui não é à toa, entendeu? Não é à toa. Não foi sem querer. Colegas meus estavam lá pro tapete para entrevistar, a galera com card de 25 atores para entrevistar, né, no tapete. E eu falei, e o que, que os atores de pacificador estão fazendo aqui? Procurei no IMDb, eles não estão listados, mas tenho Caramba. certeza que vem algo aí. Tenho certeza Vem que vem aí. algo aí. E foi isso, assim. Muito legal ver o Lindelof, que eu sou um cara que sou muito fã. Pra mim, o Watchmen é a melhor série de heróis que eu já vi. Ver ele de perto, né? Ver os atores de Lanterna, ver o Kyle de longe, ver o Nathan Fillion. Pô, assistir a Castle, cara. The Rook também tem muitos fãs, assim. Então tinha muita gente que tava lá pra ver ele também. Fora que, enfim, ver o episódio com o elenco, com os chefes da DC, da HBO Max, sabe? E tá no teatro icônico da Paramount. É sensacional. E o grande finale foi poder falar com o Aaron Pierre, né? Tipo, fiquei procurando ele na festa e ele tava lá. Ele não tinha obrigação nenhuma, tadinho, de falar com ninguém. Ele tava no reservado dele, com a família dele. E ele saiu, atendeu todo mundo. E eu fui a penúltima pessoa da fila. Aí eu cumprimentei ele, dei um abraço, dei parabéns pela série. Ele agradeceu. Eu falei, pô, vem pro Brasil e tal. Ele, eu tô tentando. Eu falei, não, mas vamos pro Brasil mesmo. Ele, eu tô tentando ir. Eu emocionado, eu devia ter perguntado quando que você vai, que aí eu podia roubar um furo. Ele podia falar, tô tentando ir na CXP. Eu acho que se perguntasse ele falaria, mas no fim, na emoção, eu acabei concluindo o diálogo ali, tirando a foto e tal. Mas eu acho que tem uma grande chance, primeiro, da série ser renovada, e como ele tá, né, ele vai estar no resto das produções do universo, tem grande chance que eu acho que ele deve vir na CXP. Tenho quase certeza, não posso afirmar, mas assim, sem palavras, cara, só agradecer a tudo que aconteceu naquele dia e tudo que vem acontecendo em relação à criação de conteúdo, principalmente com a DC, que a gente sabe, né? É muito difícil, é muito nichado, então sobreviver falando de coisa nichada é muito complicado. Eu sei muito bem como é, tanto que eu tô abrindo meus leques de novo, porque, cara, e é assim, né? A gente tem aquela a briga constante com o algoritmo também, né, Kainan? Você sabe muito bem como é Sim, isso. Então não basta a gente só ser criativo, conhecer um monte de coisa. A gente ainda tem que ser estrategista, porque o algoritmo ele machuca a gente, né? Então, desmotiva, muitas vezes a gente acorda bem ou acorda mal, tudo por conta do algoritmo. O algoritmo é o nosso grande algoz ao mesmo tempo e antagonista, né, dentro de tudo que a gente faz como criador de conteúdo. Mas, cara, eu queria muito te agradecer e dizer, eu queria deixar isso registrado aqui no podcast. Cara, você é um cara do bem, você tem um coração incrível. Eu acho que todo mundo que te conhece gosta de você, Kainan. Todo mundo fala bem de você. é isso. Você é um cara humilde, a gente já conversou bastante isso. Nós dois viemos da Zona Norte, ali a gente sabe como é que é, né? Tipo, tivemos infâncias difíceis e tudo. A gente sabe como é você. Um dia você me contou a tua correria com a tua mãe, que é uma coisa incrível, assim, tipo, tudo que você faz por ela e pela tua família. Então, cara, ver você num tapete em Los Angeles é muito legal, cara, porque só quem te conhece mesmo de perto sabe o quanto você merecia isso e merece muito mais. Então, fica aqui meu grande abraço virtual em você. É isso. Logo mais a gente se vê aí pessoalmente, né? A gente tá sempre se trombando nos eventos. Mas muito obrigado pela participação no podcast. Foi uma honra te ter aqui. Quero que você volte muito mais vezes. E, cara, fala um pouco do teu trabalho aí, deixa tuas redes, como é que as pessoas fazem pra te encontrar na web. Nossa, agora eu fui muito velho, Bom, web. primeiro dia, muito obrigado por todas as palavras aí. Eu sempre fico muito grato, porque é isso, né? A gente teve um caminho muito virtuoso. Eu comento isso com frequência com a Sally, né? Que é minha namorada, tipo, às vezes eu fico surpreso.
das pessoas me quererem bem, tipo, terem um carinho, torcerem por mim, porque eu realmente não estou acostumado com isso, eu estou acostumado com o contrário, sabe? Né? Sempre com um ambiente muito complicado, então, enfim, ver pessoas querendo meu bem, torcendo por mim, foi muito gratificante. Eu fiquei muito emocionado lá, eu chorei muito mesmo, assim. Principalmente quando eu cheguei do tapete, quando eu cheguei no hotel, eu falei, puta, deu certo, sabe? Rolou, aconteceu. E a história engraçada é que quando eu fui passar pelo tapete, a galera que tava lá já tinham outras viagens, então eles estavam acostumados. Eu tava nervoso, e primeiro que eu não sabia que tinha uma placa com seu nome. E aí, quando vê a galera, né, tipo, com a pessoa segurando a placa, você posa. Aí eu não sei o que me deu de. Eu não peguei o diabo da placa e eu saí andando, aí a mulher, no, God, please, no, I'm sorry, eu devolvi a placa, ai meu Deus, que vergonha. Tanto que a primeira foto que eu tiro, eu tô de olho fechado, eu, meu Deus, o que que eu fiz? Faz parte, cara. É história pra contar. Muito bom. Mas, né, isso no fim foi engraçado, o pessoal riu. No fim soou como se eu tivesse feito uma brincadeira, sabe? Falei, que bom que eles pensaram isso, porque foi burrice, né? Mas é isso mais uma vez, quero agradecer aí pelas palavras, porque é muito importante, eu já falei, você é um cara que, enfim, titânio na internet. Eu não sei nem há quantos anos você já quer conteúdo, 10 anos já, mais que isso. E assim, é muito louco, mano, porque eu olhava anos atrás, tipo, né, X-Manteiga, a Legião dos Heróis, falava, caralho, um dia eu quero ser igual a esses caras. Aí no fim você cresce e você acaba conhecendo os caras, tipo, sendo seu amigo, sendo amigo do Lokia, sendo amigo da Nath Cross, pessoas que você assiste durante anos, aí do nada tá no seu convívio social. Tipo, que loucura! O que acontece com a minha vida? Eu não sei. Às vezes eu tô no meio de vocês, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Mas enfim, grato por tudo isso também. E pra quem quiser me procurar, tô aí na internet, né, no arroba Team Comics, falando especificamente Marvel, DC, quadrinhos, animes, mangá, etc. Aí tem meu perfil pessoal, que eu acabo postando mais conteúdo, é, vamos dizer assim, urbano por lá. Mas também estamos em outras redes, tipo, também tem um outro site, né, que chama Site Traverso, e tem um podcast de anime que chama Kuro TV. Enfim, a gente é louco, né? Projeto que não falta, então a gente tá aí tentando criar e falar sobre o máximo de coisa possível. E é isso, galera. É só agradecer o convite, Dinho. Quando você quiser e precisar contar comigo aqui, é só me chamar. Valeu, irmão. Vou deixar aqui os links do Kainan na descrição para você dar uma olhada e curtir o trabalho dele, que é incrível. E é isso. Muito obrigado, Kainan, mais uma vez. E obrigado você que assistiu mais uma vez esse podcast, o novo podcast do X-Manteiga, Raio X-Manteiga. Muito obrigado por assistir a gente até aqui e até a próxima.